Profeta das lágrimas. 5. Lamentações de Jeremias, 5. Lamentações de Jeremias, 5. 21. Amém. Amém. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Novamente. Converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova o nosso dia como antes. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é eficaz. Aleluia. Que o Senhor possa falar aquilo que está no Teu coração, no nosso coração. Que nós venhamos a nos desvaziar de nós mesmos. Aleluia. Os nossos pensamentos, Senhor, as nossas preocupações. Em nome de Jesus, nós queremos lançar sobre Ti. E que a nossa mente esteja aberta. Que o nosso coração esteja aberto. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra. A Tua palavra que é uma semente. Ó Deus, que encontre em nós um coração, Senhor, uma terra boa para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Amém. Nós lemos aqui 2 profetas, né? O primeiro profeta, qual nós lemos aqui, Isaías 59. E depois nós pulamos lá para Lamentações 5. E temos algo, né, em comum nos profetas, que Deus constituiu, Deus levantou profetas, homens de Deus, para que eles pudessem estar levando uma palavra ao povo. E era o povo de Deus. Não era uma palavra para quem estava fora do arraial. Não era uma palavra profética para quem não era do povo de Deus, mas era uma palavra para Israel, era uma palavra para o povo de Deus, o seu povo. E houve um tempo em que muitos se corromperam em Israel. Constantemente nós vamos ver a palavra sendo revelada dessa forma. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Constantemente nós vamos ver isso. O povo constantemente estava andando errante, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. O templo de Deus foi corrompido, não havia mais adoração que tocava o coração de Deus, não havia mais um sacrifício que Deus aceitava, não havia mais ofertas que eram entregues e que Deus estava aceitando, porque não havia sinceridade, não havia quebrantamento, não havia temor, e o povo estava completamente envolvido ao pecado. O templo de Deus precisava ser restaurado. O templo, não só o templo físico, mas o templo de Deus, de adoração, precisava ser restaurado. Aí Deus levanta os profetas, que eram homens, né, escolhidos por Deus, para estarem levando um despertamento ao seu povo. Nós lemos aqui, Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Lá em Crônicas, um versículo também bem conhecido nosso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é assim que diz? Se humilhar, se quebrantar
e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então, Deus estava falando com quem? Com o povo dele. Quem era o povo dele? Quem era? A nação de Israel. A nação de Israel. Nós somos o Israel de Deus, né? Amém. Nós somos hoje a igreja. E Deus, Ele, quando nós vemos aqui, constantemente, Oséias também fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, o que nós vamos ver aqui? Deus falando com o seu povo. Os profetas foram levantados para falar com o seu povo. Amém. Não era para levar mensagem para outros, embora houve também. Mas, na maioria, nós vamos ver aqui, era para falar com o povo. Porque Deus escolheu uma nação. Deus escolheu Israel. Escolheu para que eles fossem santos. Escolheu para que eles representassem Deus. Mas o pecado estava fazendo o quê? Separação. Estava fazendo divisão. E Deus estava falando, olha, vocês podem orar. Vocês podem jejuar. Vocês podem sacrificar. Vocês podem ofertar, dizimar, podem fazer o que for. Mas não adiantaria em nada. Por quê? Porque o coração estava longe de Deus. Estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E Deus, Ele queria um conserto. Deus, Ele queria que a adoração fosse restaurada. Deus queria que houvesse arrependimento, que houvesse confissão, que houvesse abandono dos pecados, para que Deus ouvisse a oração do povo. Às vezes nós oramos, clamamos, podemos fazer campanhas e campanhas, mas orações são interrompidas. Orações não são atendidas. Por que será? Por que será? A mão do Senhor não está encolhida, diz a palavra. Seu ouvido não está tapado, para que não possa ouvir. Mas, então por quê? Aí Deus vai e fala, Isaías, fala com o povo. Aí Isaías levanta com a voz profética e diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus queria um povo santo, um povo fiel a Ele, que o servisse com alegria, que fosse referência, que fosse testemunho para as outras nações da terra. Israel era para ser um testemunho para as outras nações da terra. E aqui nós temos, depois, Lamentações, Jeremias. Jeremias, conhecido como profeta chorão. Ele viveu num momento muito crítico da nação de Israel. Um momento onde ele presenciou as invasões babilônicas. Babilônia invadiu Judá, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, e ele presenciou isso tudo. E ele chorava por ver como o povo estava padecendo por consequência do próprio pecado do povo. E Jeremias, ele foi levantado por Deus com uma mensagem profética, uma mensagem dura, uma mensagem severa, mas ao mesmo tempo o coração do profeta era sensível, né? O profeta, ele era quebrantado, embora ele fosse solitário, ele fosse rejeitado durante toda a sua vida, ele foi um dos mais ousados e corajosos profetas. Porque para falar o que vai vir de confronto com o coração do povo, tem que ter coragem. Porque não é fácil. Não é verdade? Passar a mão na cabeça é fácil. Você ganha amigos. Mas falar a verdade para que haja uma mudança é difícil. Somos
a maioria daqui são pais e mães, temos filhos. E nós temos, muitas das vezes, que o quê? Corrigir os nossos filhos. E não é fácil. Não é fácil corrigir. E a gente corrige para quê? Porque a gente quer que eles, às vezes, não trilham pelos mesmos erros que nós caminhamos. Pelos mesmos erros que nós fizemos. E às vezes a gente chama atenção. A gente tem que ter coragem, tem que ter pulso firme para educar, para criar os nossos filhos. Ainda mais nos dias de hoje. Aonde eles são bombardeados e contaminados pela internet, são bombardeados e contaminados na escola, com más influências. Então, nós temos que estar atentos, nós temos que ser voz profética de Deus no nosso lar. Amém. Voz profética de Deus para os nossos filhos. Amém. Exercer autoridade profética dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E Jeremias tem 2 livros, né? O livro em si chama Jeremias, né? O livro aqui do profeta é Jeremias. E tem Lamentações de Jeremias. E falar de lamentações, o que é lamentação? Lamentação é tristeza. Lamentação é choro, é pranto. Lamentação é você estar ali numa atitude de constância, tristeza por algo. E às vezes nós também, né, somos deparados com essa virose, né, no meio do povo de Deus. E às vezes nós estamos lamentando, questionando. Ficamos, às vezes, por anos em lamentações. E o interessante é que, no caso de Jeremias, ele começa, nos primeiros capítulos, ele começa aqui lamentando, ele começa aqui questionando Deus, ele começa perguntando por quê, e ele vai falando. Aí, no capítulo 3, versículo 21 em diante, Jeremias muda a sua forma de falar. Ele para de lamentar e ele começa então a trazer uma mudança de pensamento, aonde ele começa a se apropriar das promessas de Deus, e ele começa a falar de esperança, ele começa a falar de coisas boas, ele começa a falar das promessas de Deus. E o ponto principal aonde ele chega, no versículo 5, resume o que nós precisamos, como Israel de Deus, como igreja. E o ponto-chave que tanto Isaías, Jeremias e tantos outros profetas tratam é uma coisa. É uma coisa só que eles falam, que eles tratam, que é conversão. Ué, mas o povo de Israel era um povo de Deus. Faziam sacrifícios, entregavam ofertas. Mas e aí? Eles não eram convertidos? Não. E nós, às vezes, usamos muito esse termo de conversão para as pessoas que não são cristãs. Não é? Fulano tem que se converter, ciclano tem que se converter. E falamos, né? Ah, eu sou cristão, eu sou convertido. Mas, o que é conversão? Conversão é mudança de direção. Mudança de atitude. Então, não bastava ser o povo escolhido por Deus. Não basta sermos igreja. Não basta termos o título de cristão, de cristã. Temos que ser convertidos. Aleluia. Convertidos. E aí, nós vamos ver que nós esquecemos que nós
somos pecadores, nós pecamos. Não é verdade? Pecamos, a nossa natureza é pecaminosa. E nós precisamos nos converter. Foi o que o profeta disse. Converte-nos a ti, Senhor. Ele começou a orar, ele começou a se colocar em clamor e falar, converte-nos a ti. O teu povo precisa se converter a ti. Porque eles estavam atravessando um momento difícil. Eles perderam posse da nação para a Babilônia. Eles perderam o tempo de adoração. Perderam os tesouros do templo. Estavam perdendo tudo. E eles não podiam perder o que era de mais importante, que era a identidade deles. Aleluia. E nós, como igreja, não podemos perder a nossa identidade. Não podemos perder. Engraçado que Jeremias, ele não disse assim, olha, converte, Senhor, os que não te conhecem. Mas ele falou, somos nós, o teu povo que precisa se converter. Olha que coisa tremenda. Ele está falando, é o teu povo que precisa. Não é os que estão lá fora, não. É o teu povo que está precisando se converter. Mudança, coisas novas. Nós vivemos em constante... a nossa alma, né? Ela almeja sempre por mudança. A gente sempre deseja mudança, né? Que mude a situação contrária, que o quadro que a gente está vivendo hoje, que não é favorável, venha mudar. A gente vive pedindo mudança. Mas a mudança que nós queremos, ela precisa começar em nós. Porque muitas das vezes nós criamos problemas, criamos situações as quais nós vamos colher. Nós precisamos mudar. Precisamos pedir ao Senhor que venha renovar a nossa fé, renovar o nosso posicionamento diante de Deus. Nosso posicionamento. Há pouco tempo eu preguei aqui sobre... eu falei, né, que Jesus em breve vem. E quem é que vai ficar para contar a história? Né? E nós falamos ali dentro das cartas de Apocalipse, traçando um perfil de quem vai ficar. E, gente, nós precisamos urgentemente rever os nossos conceitos, rever quem nós somos. Porque Jesus em breve vem. E a cada dia a situação vai piorar. E nós temos sido colocados à prova. Temos sido colocados à prova, às vezes no ambiente de trabalho. Vai se levantar um e outro para te testar. E aí? Cadê o crente? Cadê o convertido? O crente tem muito, mas e o convertido? Vai agir como? Somos colocados à prova, às vezes dentro da nossa própria família. Né? Confusão entre família, problemas entre família. E qual vai ser a nossa postura? A carne vai falar mais alto. Muitas das vezes ela está gritando para falar mais alto. E a gente tem que se controlar. A gente tem que, sabe, pedir ao Senhor para trabalhar na nossa vida. Nós vamos ser colocados à prova todo o tempo. O apóstolo fala sobre a importância de nós evangelizarmos. Eu concordo, precisamos. Mas será que se nós sairmos hoje, vizinho, se nós formos para o vizinho, evangelizar o vizinho, chamar ele para a igreja, será que ele vai vir? Nós somos a Bíblia, somos a carta viva daquele que não conhece a Cristo, daquele que não está dentro da igreja. E ele vai conhecer a Cristo ou não através de nós. Aleluia. Das nossas atitudes. Glória a Deus.
Então, se no meu lar, se na minha casa, né, há um ambiente de gritaria, um ambiente de confusão, né, xingamento, palavrão, né, pais, mães, enfim, filhos brigando com os pais, né, xingando, gritaria, confusão. Aonde? O que eles estão vendo de Cristo nesse lar? Nada. Não é verdade? É verdade. Então, é complicado, porque a gente tem que sair para evangelizar, mas muitas pessoas falam o quê? Eu ser crente igual fulano? É o que eles falam. Ser crente igual aquele meu vizinho, que bate na mulher. Ser crente igual a minha vizinha, que briga com as crianças, que chama de nome ruim, que pragueja, e tantas outras coisas. Então, nós precisamos mudar. Nós precisamos nos converter. Converter, mudar de direção. Sabe? É pedir o Senhor para falar, Senhor, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho. Não é assim que o salmista dizia? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Prestou atenção no que você cantou? Aleluia. Prestou atenção? Amém. Essa música ela fala de um processo. Ó, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, o meu eu tem que se esvaziar. Aleluia. O meu eu tem que ser renunciado. Enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, aí quando eu estiver cheia de Deus, usa-me, Senhor. Aleluia. Aí sim eu posso ser usado. usada por Deus. Aleluia. Entendeu o processo? É um processo. Muitos querem ser usados, mas não querem passar pelo processo. É, Deus. E aí, nós falamos, ó, aí ele fala, né? Quero ser usado, né? Como um farol que brilha à noite. Farol que brilha à noite, Deus quer te usar, né, em meio às trevas. Aleluia. Quer te fazer com que você faça a diferença. Né? Como flecha que acerta o alvo. Glória a Deus. Né? Pecado é o quê? Errar o alvo. Quando eu peco, eu estou errando o alvo. Mas quando eu acerto, eu estou como?
Se pecado é errar o alvo, quando eu acerto, Mirando certo, ó. mirando certo, estou acertando, né? Então, quando eu mirei errado, Senhor, me perdoa, mirei errado. Eu vi um vídeo, eu acho que eu compartilhei no grupo. Eu achei interessante. O pastor estava falando assim, aquele pastor que é arqueólogo, Rodrigo, acho que eu botei no grupo. Ele fala assim, sabe que não é o pecado que leva as pessoas para o inferno? As pessoas falam, não é um pecado? Não, mas é um pecado. Assim, o que leva as pessoas, né, para o inferno é não se arrependerem, porque pecar todo mundo peca. É verdade. Então, aí eu falei assim, é verdade. Então, a gente peca. Sim, Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender. sim. Uma vez que eu me arrependo, Eu mudo. eu mudo. Eu tenho que abandonar. Não é verdade? É Então, verdade. é confissão e abandono. Não adianta só confessar sem abandonar. Então, tem que confessar e tem que abandonar. Então, quando eu confesso e eu abandono, eu alcanço justificação. Eu sou Aleluia. justificado. E a justificação em Cristo, ela me santifica. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aleluia. Ele Glória a tira. Deus. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus para nós, queridos, essa noite, é que nós viemos a meditar nisso. Sabe, é uma palavra para a igreja. É uma palavra para nós. O Senhor quer nos usar. Deus queria usar a nação de Israel, Sim. sabe? Para fazer a diferença, para alcançar as outras nações. Mas eles viviam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor dava sempre o quê? Levantando os profetas. Por quê? Porque Deus amava tanto aquela nação. E o amor de Deus é tão grande, queridos, por nós, que por isso Ele nos exorta. Por isso Ele chama a nossa atenção. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. O pai, quando corrige o filho, é porque ele ama. Ainda que o filho não entenda. Muitas das vezes não vai entender. Mas é porque Ele nos ama. Então, o amor de Deus por nós, pela igreja, é muito grande. Aleluia. É muito grande. E Ele quer que nós venhamos a fazer a diferença. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer nos usar. O Senhor quer que você ande na rua do seu bairro, de onde você mora, e as pessoas olhem para você e falem, ó, vai lá uma menina de Deus, uma jovem de Deus. Vai lá um homem de Deus, ó. Vai lá uma mulher de Deus. As pessoas têm que ver a diferença em nós. E nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude, né? Porque de nós mesmos, nós não conseguimos sem a ajuda de Deus. Então, por isso que é tão importante nós estarmos em comunhão com a igreja. Aleluia. Nós estarmos vindo aos cultos, recebendo a porção da palavra. Por quê? Porque a palavra, ela tem o poder de nos confrontar, de nos santificar, de nos alertar. A palavra tem o poder de causar transformação em nós. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Deus trabalhar. Então, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus falar conosco, a gente pode ter certeza que Ele muda o quadro da nossa nação. Ele muda. Amém? Amém. Então, que nós possamos falar, converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. O povo precisava ser renovado. Precisava voltar ao início. Que a gente possa voltar também. Amém? Amém. Amém. Então vamos orar? Vamos colocar de pé? Aleluia. Eu sei que de repente para muitos, né, falam, não, essa palavra não tem nada a ver com campanha de libertação. Mas tem, né? Porque a palavra, ela liberta. Aleluia. Aleluia. Né? E a libertação, ela vem através da palavra. A conversão, ela requer libertação. Aleluia.
nos libertarmos dos velhos hábitos, Glória a Deus. nos libertarmos daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que nos impede de Deus. Campanha de libertação. Nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, precisamos ser libertos. E essa libertação, ela vai fazer com que nós venhamos a nos converter. Amém. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, que é viva, é poderosa, possa causar em nós, Senhor, desejo de mudança, de transformação. Aleluia. Pai, precisamos ser mudados, precisamos ser transformados. Aleluia. A Tua igreja precisa se posicionar. Glória a Deus. Nós, como homens e mulheres de Deus que aqui estamos, e assim somos chamados, precisamos nos posicionar, Senhor. Precisamos nos converter, Senhor. Aleluia. Precisamos mudar a direção. Oh, Pai, em nome de Jesus, vê se há em nós algum caminho mau. Aleluia. Vê se há em nós alguma coisa que precisa ser mudada, tratada. Liberta-nos, Senhor. Ah, Senhor, em nome de Aleluia. Jesus, que haja arrependimento genuíno no nosso coração. Oh, aleluia. E que haja mudança, Senhor. Que haja abandono, que haja transformação. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, ser crentes, mas nós queremos ser cristãos. Aleluia. Convertidos pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu evangelho. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre nós, transforma-nos, Glória a Deus. até que, Senhor, não haja nada de nós. Transforma-nos, Senhor, para que o velho homem, a velha mulher saia de nós. Santo é o Teu nome, Senhor. E só se ache a Ti, Que Teu Senhor. Espírito venha sobre este lugar. Temperamentos transformados. Regar como chuva Mentes serôdia, Senhor. transformadas. Aleluia. A língua transformada. Ah, Senhor, transforma, Senhor. Ama, subias. Aleluia. E enche-nos até que se ache só a Ti. Aleluia. E dessa forma poderá o Senhor nos usar. Amém. Nos usar com poder, com autoridade, Senhor. Aleluia. Para ganharmos vidas para o Teu reino. Porque Amém. o Senhor está vindo, o Senhor está às portas. E nós não queremos continuar da forma em que nós estamos. Que nós possamos sair daqui diferentes, Aleluia. posicionados, dispostos a mudar, dispostos, Senhor, a fazer o melhor, Aleluia. Glória a para Deus. estarmos andando conforme o Senhor quer. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Apóstolo. Que a graça de Deus e as doces consolações do Espírito Santo Aleluia. seja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam. Amém. Amém e amém.